Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Gostaríamos de falar hoje sobre a situação dos espíritos e suas influências sobre os encarnados. Então, sempre agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo a sua bênção. Vamos falar sobre a situação dos espíritos, como eu disse, né? Onde eles se localizam mentalmente, a maneira como cada um encara a sua existência e suas influências sobre nós encarnados. Começamos aí pela leitura do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Isso foi relatado por João. E aí vem a explicação de Kardec. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e de sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, que são condições mentais, né? Embora não localizadas e nem circunscritas. Em concordância com esses ensinamentos do Evangelho, no Livro dos Espíritos observa-se que os espíritos que se elevaram e partiram para outras esferas do universo, conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram na Terra, né? Mas essas lembranças não os fazem apegados às coisas da Terra, pelo contrário, os fazem valorizar a felicidade que podem usufruir como espíritos. Para eles, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível do que os prazeres efêmeros da Terra. Eles não lamentam ter deixado para trás grandes trabalhos interrompidos, por exemplo, né? Porque sabem que há outros irmãos, né, destinados a continuar esses trabalhos e tratam de influenciar outros espíritos encarnados a concluí-los. O amor dedicado a obras de arte, por exemplo, né, obras de arte e literatura executados durante a vida terrena, não é mantido. O que hoje pode ser motivo de orgulho e vaidade, deixa de lhes parecer tão magnífico. Às vezes é até reprovado ou ignorado. São as diferenças, né, do que a gente valoriza e o que eles, a forma como eles veem as coisas, né? Os espíritos levaram em conta, assim, o que promover o progresso das artes e ciências dos encarnados. Assim, a pátria dos espíritos elevados é o universo, e aqueles que ainda se encontram na Terra têm como pátria aquela em que encontram mais pessoas com as quais têm afinidade. Eles formam agrupamentos de espíritos mentalmente ligados pelas mesmas vibrações. E como se formam né, as colônias espirituais do bem, espalhadas pela crosta terrestre, como a colônia do nosso lar, objeto do livro do Espírito André Luiz, né? E também as zonas mais obscuras, né? Há também as zonas mais obscuras, chamadas de umbral, ou mais infelizes ainda, as zonas de trevas. Lembrando então que André Luiz passou 8 anos da sua existência no umbral, mentalmente ligado a sentimentos de culpa, remorsos, revolta, até que um dia, no limiar da angústia, rogou a Deus ajuda, né? Humildemente,
e foi então resgatado por irmãos benfazejos que o levaram para a colônia do Nosso Lar. A partir do Nosso Lar, então, com o tempo, ele se regenerou e se tornou esse espírito que tanto nos auxilia com a sua obra educativa de livros psicografados pelo Chico. Assim, a situação dos espíritos e a sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, na razão do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. E lembramos aqui de espíritos elevadíssimos que, livres para viver em áreas mais felizes do universo, são chamados pelas esferas superiores ou se dispõem voluntariamente a ficar por aqui para auxiliar no progresso da humanidade terrena. Nosso querido Frei Fabiano, o mentor da Casa de Fabiano, é um grande exemplo dessa disposição de ficar conosco para nos auxiliar. Como aprendemos no Livro dos Espíritos, milhares e milhares de espíritos desencarnados vulgares, que são considerados vulgares, né? Ou podemos dizer inferiores, ficam entre nós, apegados ainda às coisas da Terra, constituindo a grande massa da população no ambiente do mundo invisível, aqui da Terra, né? Aos que, apesar de ainda não muito elevados, são sérios, né? Têm boas intenções. E ficam aqui entre nós, vendo e observando para se instruir e se aperfeiçoar. Mas a grande massa de espíritos vulgares, que ficam entre nós, conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham quando encarnados. E estando em um mundo de provas e expiações, onde ainda prevalece o mal, essas tendências morais são, na maioria, negativas, né? Não podendo mais satisfazer suas paixões por não terem mais o corpo, esses espíritos intrometem-se em nossas vidas, nossos negócios, nossas diversões. E eles acompanharão os encarnados que a eles se entregam por afinidade de vibrações. Nós é que os atraímos, né? Eles influenciam os homens e absorvem as emanações provenientes de paixões, como os vícios do sexo desenfreado e do álcool e drogas, né? E compartilham e reforçam as más tendências da maledicência, da ambição, da inveja, egoísmo, orgulho e outras mazelas, né? Que a lista é longa, né, gente? De que padecem a maioria dos homens. Mas lembremos que a ajuda está aí, e sempre esteve, né? Condicionada a mantermos boas vibrações e o pensamento ligado a Deus. O Espírito Emmanuel, sempre pronto a nos orientar, nos deixou o seguinte texto, que nós vamos ler aqui, né? Nos mostrando o caminho para a gente se libertar das nossas tendências e das ligações com esses irmãos que ainda vagam aí pelo nosso mundo. O texto se chama Entre as Falsas Vozes. Como dissemos, é de Emmanuel, está no livro Servidores do Além, psicografado pelo Chico. Então ele vai enumerando, né? Se a preguiça te pede, descansa, responde-lhe com mais um pouco de esforço no trabalho que espera por teu concurso. Se a vaidade te afirma, ninguém existe maior que tu, retribui com a humildade, reconhecendo que a vontade do Senhor impera sobre a nossa e que não passamos de meros servidores da vida entre os irmãos de luta onde estivermos. Se o orgulho te diz não cedas, aprende a esquecer-te, auxiliando sempre. Isso é difícil, né? O nosso orgulho às vezes não permite que a gente ceda numa discussão. Tem aquele ditado, né? É melhor ter paz do que ter razão. E é verdade. Se o ciúme exclama aos teus ouvidos, a posse é tua, guarda silêncio em tua alma e procura entender que o amor e o bem são glórias do céu extensivas a todos. Se o egoísmo te aconselha, retém, a gente se apega a tudo, né? Abre as tuas mãos e distribui o bem a todos os que te cercam. É um exercício isso, né? Que temos que estar sempre praticando. Se a revolta te assevera, reage e reivindica os teus direitos, espera a justiça divina, trabalhando e servindo com mais elevada abnegação. Não que a gente não possa reivindicar direitos, né? Mas às vezes a gente se lança em algumas lutas, né, que vão nos desgastar e não vão dar em nada. Então é melhor deixar para Deus resolver, né? Se a maldade te sugere, vinga-te. Considera que mais vale amparar sempre ao companheiro
quanto temos sido auxiliados por Jesus, a fim de que o amor fulgure em nossas vidas. Vamos deixar para Deus, né? A justiça de Deus vai resolver, né? Porque nós temos aí o nosso passado, também temos nossas culpas, né? Então, vamos deixar para Deus. Os falsos profetas vivem nos recessos de nosso próprio ser. Surgem cada dia invariáveis, na forma da intriga ou da maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos o coração a cerrar-se contra a nossa consciência. Então são as influências espirituais e às vezes encarnados mesmo, né? Esses falsos profetas. Se aceitarmos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que nos diz o seu ensinamento e apliquemo-nos à prática de suas lições divinas. E esqueçamos as insinuações da ignorância e da treva, da crueldade ou da má-fé que nos enrijece o sentimento, e de coração unido à vontade do Mestre, vendo a vida por seus olhos e ouvindo os nossos irmãos por seus ouvidos, estaremos realmente habilitados à posição de intérpretes do seu divino e infinito amor, onde estivermos. Muito lindo o texto, né? Assim, os espíritos vulgares, né, estão aí aos milhares à nossa volta, em toda parte, né? Alguns muito infelizes, tentando vivenciar a experiência terrena, ainda muito apegados às suas lembranças, seus pertences e seus entes queridos, né? Outros simplesmente perdidos, sem ter noção sequer de terem morrido nessa vida. Ou parecem aflitos muitas vezes nas sessões espíritas, inconformados porque ninguém os ouve. Há os que, por simples leviandade, perambulam por aí observando e se divertindo conosco. São aqueles tropeções que a gente dá, né, sem querer. É a chave do carro que a gente não acha na hora de sair, né? Estão aí pregando peças, né? E os exemplos são muitos. E há os que se comprazem em fazer o mal, infelizmente, né? Revoltados e processos de vingança que se manifestam de formas variadas. Como dissemos, eles se ligam às nossas vibrações, aos pensamentos com que eles têm afinidade. Assim, vamos nos lembrar que não há espírito que possa se impor ao homem, a não ser que esse abrace as tendências negativas desse espírito. A não ser que a gente abra brechas, né, para que haja sintonia. São as nossas raivas do dia a dia, é o ódio, sentimentos de culpa, né, remorsos, irritabilidade, impaciência, preocupações exageradas, julgamentos, maledicência, né, revolta. A lista, como eu disse, é muito longa, né? Infelizmente. Assim cabe a nós cuidar de nossos pensamentos e atitudes, amar o próximo como a nós mesmos, através da prática da caridade, né? Sempre ligados a Deus, a Jesus e à espiritualidade superior. É como diz o Jesus, né? O jugo é leve, né? Nós é que somos difíceis. Então, mas estamos nos esforçando, né? Mas ainda somos difíceis, como eu disse, né? Vira e mexe, a gente tropeça com as nossas dificuldades, a gente perde o equilíbrio, né? Assim que a gente use a caridade e a prece como um antídoto a essas influências que nos rodeiam. É o orar e vigiar, né? Não que a gente tenha que ficar rezando a todo instante, mas que a gente evite os gatilhos que nos fazem tropeçar. Evitar as fofocas, os assuntos muito pesados, a ansiedade, tentar ao máximo manter a calma, selecionar as imagens, né, que vemos e os ambientes que frequentamos e manter o pensamento em um estado de ligação constante com Deus. Ou seja, temos o livre-arbítrio, né? Cabe sempre a nós, exclusivamente a nós, decidir que tendência vamos abraçar, né? Que companhias queremos ao nosso lado, certo? Então é isso. Obrigada. Até semana que vem.